Olá! O nosso tópico de hoje é sobre propriedades gerais da matéria. Esse é mais um tópico de química e aqui quem fala é a professora Paula Rocha. Observe o mundo ao seu redor. Já observou? Tudo que os nossos sentidos conseguem perceber são formas de matéria ou de energia. Mas afinal, o que é matéria? Bem, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. E a massa de uma porção de matéria pode ser determinada por meio de uma balança. Contudo, só conseguimos medir a energia quando ela se transfere de um corpo para outro quando se transforma. Toda matéria é constituída de pequenas partículas, e o seu estado físico depende do maior ou menor espaço existente entre elas, ou seja, da maior ou menor agregação dessas partículas. A matéria pode ser encontrada em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Cada um desses estados possui características próprias que os definem, como volume, densidade e forma, mas que podem ser alteradas pela variação de temperatura ou de pressão. No estado de agregação da matéria, conhecido como estado sólido, as substâncias vão possuir as seguintes características: forma própria, volume fixo, dificilmente vão sofrer compressão, não se movem espontaneamente, o único movimento é a vibração de suas moléculas, e a atração entre as partículas é intensa. Já no estado líquido, a matéria tem volume constante e seu formato pode variar dependendo de onde ela se encontra. Isso acontece porque, nesse estado físico, geralmente os átomos e moléculas que compõem a matéria se encontram mais afastados uns dos outros, se comparados ao estado sólido. A essa distância, átomos e moléculas têm interação considerável, mas com maior liberdade de deslocamento. Em razão disso, os líquidos assumem a forma dos recipientes que os contêm. No estado gasoso, os átomos e moléculas se encontram mais afastados entre si, em comparação aos estados sólido e líquido. Por causa da distância entre as partículas, sua distribuição é desordenada e sua interação ocorre principalmente por colisões. Essa é uma das principais características apresentadas pelos gases. Eles não têm forma e volume definidos. A matéria pode passar de um estado físico para o outro em algumas situações. E as mudanças entre estados físicos têm nomes. A passagem do estado sólido para o líquido chama-se fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E ela pode até mesmo passar do sólido para o gasoso direto sem passar pelo estado líquido. E a esse processo a gente chama de sublimação. As mudanças de estado físico sofridas por uma substância podem ser colocadas num gráfico, e esse gráfico é conhecido como curva de aquecimento. Nesse gráfico, nós podemos observar duas temperaturas bem definidas, que são as temperaturas de ebulição e temperatura de fusão. A temperatura de ebulição, ela permanece constante ao iniciar a fervura até que todo o líquido se transforme em vapor. O mesmo ocorre com a temperatura de fusão, que permanece constante até que toda a substância passe do estado sólido para o estado líquido. Como foi visto na curva de aquecimento, a temperatura constante na qual um sólido se transforma no líquido é denominada ponto de fusão. E a temperatura constante na qual um líquido se transforma em vapor vai ser denominada ponto de ebulição. Vamos falar agora um pouquinho sobre a propriedade conhecida como densidade. Sejam dois cubinhos, um de ferro e um de cortiça, ambos de mesmo volume. A massa do cubinho de ferro é de 7,8 gramas e o de cortiça 0,2 gramas. Denomina-se densidade de uma espécie de matéria a razão entre a sua massa e o volume por ela ocupado. Então, podemos escrever que D, densidade, é igual a massa dividido pelo volume. Dessa forma, se colocarmos no recipiente com água os cubinhos de ferro
e de cortiça, o de ferro afundará enquanto o de cortiça ficará na superfície, ou seja, flutuará. O cubinho de ferro afundou, logo é mais denso que a água. E como o cubinho de cortiça ficou na superfície, ele é considerado menos denso que a água. É importante lembrar que densidade é uma característica do material que compõe uma determinada substância. Na tabela estão os valores de densidade para a cortiça, o ferro e a água. A água possui densidade de 1 grama por centímetro cúbico, o ferro 7,6 gramas por centímetro cúbico e já a cortiça 0,2 gramas por centímetro cúbico. Ser mais denso significa ter mais massa por unidade de volume, ou, comparando seus volumes iguais, o mais denso é o que tem maior massa. Prontos para praticar o que vimos até agora? Vamos lá! O exercício da FUVEST diz o seguinte: ao adicionar água pura à temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais da tabela, alumínio, bambu, carvão e osso, observa-se a flutuação apenas de alumínio, alumínio e osso, bambu, bambu e carvão, carvão e osso. Para responder essa pergunta, precisamos fazer uma comparação entre a densidade desses materiais e a densidade da água, que é de apenas 1 grama por centímetro cúbico. Fazendo essa comparação, nós vemos que quem flutua são apenas o bambu e o carvão. Observe os seguintes fatos. 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. Uma vasilha com água deixada no freezer. 3. Uma vasilha com água deixada no fogo. E 4. O derretimento do chumbo quando aquecido. Nestes fatos estão relacionados corretamente quais fenômenos? Para responder essa questão, vamos verificar o que acontece em cada um dos fatos. No primeiro fato, acontece sublimação. No segundo fato, acontece solidificação. Já no terceiro, acontece evaporação. E no quarto, fusão. Dessa forma, a alternativa correta é a letra A. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!